Bom dia, crianças! Tudo tranquilo, tudo bem, graças a Deus, né? Então, estou fazendo a atividade de português, que bom, né? Hoje nós vamos trabalhar, além de português, né, a letrinha CH, nós vamos trabalhar a história também. A colonização do Brasil, como aconteceu esse contato entre os portugueses e os índios? Foi uma descoberta? Na verdade, no Brasil já existiam habitantes, pessoas, né, que eram chamados, e são chamados até hoje de índios, certo? Então, para os portugueses, eles descobriram novas terras, né, mas eram terras que já estavam habitadas, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a colonização, como aconteceu esse processo, esse contato, o que eles fizeram lá, tá certo? Então, bora estudar? Bora estudar, né? Vamos falar sobre a colonização. Essa colonização aconteceu no século XV, no final de 1400 e início de 1500, né? Então, assim, quando Espanha e Portugal estavam em busca de novas rotas, né? Fazendo comércios, em suas navegações. Então, encontraram, inclusive Portugal estava à procura de comércios nas Índias. Então, assim, eles não focaram muita atenção, muito reconhecimento nas terras que descobriram, né, o Brasil, nas Américas. Mas eles acabaram chegando lá e gostaram muito da terra, era produtiva, tinha bastante água, né? E assim, os jesuítas, os padres de lá, de Portugal, vieram para cá e começaram a catequizar os índios, né? A religião católica, né? O catolicismo. Mas, na verdade, os índios, eles também tinham seus cultos, né? Mas eles foram catequizados na religião portuguesa, católica. Nos primeiros anos da colonização, houve muita o quê? Plantação, aconteceram as mesmas plantações de cana-de-açúcar, na exploração do pau-brasil, uma árvore brasileira, e eles exploraram bastante para o comércio. E assim, os primeiros contatos, aqui eu tenho uma imagem das caravelas, né, chegando ao nosso continente, os índios recebendo. Na verdade, esse contato entre eles não foi um contato muito agradável. Houve muitas lutas, muitas guerras, muita violência, né? Então não foi um contato muito acolhedor, né? Houve um estranhamento entre ambos, mas mesmo assim os portugueses conseguiram, porque houve muitas mortes, né? Os portugueses conseguiram invadir, né? Foi mais uma invasão do que uma descoberta. Conseguiram invadir as nossas terras e começaram a colonizar. Escravizaram muitos índios, exploraram muitas índias também, né? Eles trouxeram também muitos escravos e houve uma intensa escravidão aqui no Brasil, tanto dos escravos vindos de Portugal como dos próprios índios, né? Aqui, em nossas terras, né? Eles mandavam cartas ao rei de Portugal, informando como eram nossas terras, como o hábito dos índios, né? Eles diziam que eles falavam, né, nas cartas de Pero Vaz e Caminha ao rei de Portugal, que no Brasil existiam várias, 9 a 10 casas muito grandes do tamanho dos seus navios, que eram as ocas dos índios, né, que eles viviam em tribos, nas aldeias. Então, essa colonização aconteceu em meados de 1500, né? As cartas foram enviadas no dia 22 de abril de 1500, né? E, assim, o que é que eu posso dizer para vocês? No ano de 1800, no século XVI, né? O que aconteceu? Houve muito, assim, descobertas de minas de ouro no Brasil. Então, houve muita exploração na questão de cobranças de impostos, né? Intensas cobranças de impostos e elevadas cobranças de impostos devido a encontro fácil de ouro nas terras brasileiras. Então, o que aconteceu? Aconteceu muitas guerras, né? Inconfidências mineiras, né? Então, essas guerras, esses conflitos trouxeram muitas divisas em relação ao governo brasileiro, né? Mas mesmo assim, mesmo com todas essas brigas,
o rei de Portugal, ele continuou com a sua coroa aqui no Brasil, tomando as grandes decisões, né? E assim, até hoje existe essa questão do conflito em relação ao dinheiro, à economia, né? Eu espero que um dia acabe isso e nos tornemos mais pacíficos em relação para acabar essas desigualdades que vem desde o início, né? Desde o início. O que mais vocês podem saber em relação? Vocês já sabem que a independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, mas antes houve esses conflitos devido às intensas explorações de minas de ouro, né? Então houve muitas divisões por causa dessas explorações, altas taxas de cobrança de impostos. Isso gerou conflitos entre a população brasileira. E que esse contato de portugueses e índios não foi uma coisa pacífica, né? Houve muitas mortes, muita violência, muitos abusos, muitas explorações, né? E assim, com essas explorações, houve, com essa entrada dos portugueses aqui, houve uma miscigenação, né? Uma mistura de povos, né? Muitos brancos, muitos portugueses se relacionavam com índios, se relacionavam com escravos, né? Não se relacionavam pacificamente. Muitas delas eram abusadas, eram exploradas, né? Pelos portugueses. Então houve muita miscigenação até hoje, né? Nosso Brasil é um Brasil miscigenado. O que vem a ser isso? Um Brasil de várias raças, né? E etnias. No caso, brancos, negros, índios, né? E somos muito ricos, né? Seja de terra, de flora, de fauna, mas também de etnia, certo? Então, assim, vocês vão conversar um pouquinho com a mamãe sobre a colonização do Brasil, tá? Como foi essa colonização. E eu passei uma atividade impressa para vocês fazerem. A mamãe vai imprimir, ou então eu escrevi no caderno para vocês responderem e vai conversar com vocês a respeito. Foi essa daqui. Então, eu vou explicar só um pouquinho para vocês vocês não se confundirem. Quando o rei de Portugal, vocês vão marcar um X na resposta certa. Quando o rei de Portugal recebeu a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era um escrivão. Ele escrevia, né? Era a comunicação da época. Escrevia cartas ao rei de Portugal do que estava acontecendo. Quando encontravam novas rotas, quando conseguiam realizar comércios, entendeu? Então, assim, Pero Vaz de Caminha comunicou, foi o primeiro documento escrito no Brasil. Então, esse documento foi enviado ao rei para falar sobre o que eles encontraram no Brasil, né? Os costumes dos índios e tal, várias coisas. Então, foi no dia 22 de abril de 1500, você marca lá um X. Eles não lavram, não criam. A quem Pero Vaz se refere na carta? Quando ele fala assim, eles não lavram, não cuidam da terra e não criam, assim, não plantam, no caso, não fazem todo um processo de plantação, eles estavam se referindo aos índios, os índios, né? Tem aqui aos portugueses, índios ou escravos, índios que lá habitavam, então ele disse isso, referente aos índios, né? Eles caçavam e pescavam, né? Havia lá 9 das casas tão compridas como o nosso navio. Aquele lugar ele se referia na carta. Ele estava se referindo à cidade encontrada, à praia onde desembarcaram, à aldeia dos índios. Estava se referindo à aldeia dos índios, que eram enormes, né? Várias famílias. Tem muita água, a terra parece tão boa que se quisermos aproveitá-la, dará de tudo. A que terra ele se referia? A terra de Portugal, o Brasil ou as Índias? Estava se referindo ao Brasil, né? Ao Brasil. O Brasil é um país muito rico, flora, fauna, rios, mares, lagos. Então, um país riquíssimo, com suas belezas naturais exuberantes, né? E abundantes. E que eles souberam explorar muito bem mesmo, né? Então, vocês pintem as figuras, caso a mamãe queira imprimir, né? E conversem um pouquinho com a mamãe sobre a colonização no Brasil. Tá certo? Bons estudos, bom dia pra vocês e até amanhã, se Deus quiser. E boa sorte na gincana. Beijo, saudades.